Alô, galerinha da Medicina Veterinária do Unifip e da Medicina Veterinária no geral. Quem fala aqui com vocês é o professor Theones Diógenes. Estou aqui como coordenador do curso de Medicina Veterinária do Unifip Patos. E estamos lançando aqui hoje o nosso podcast, que vai ser intitulado Prosa Medivet, né, que vamos estar lançando episódios mensalmente com temas de interesse da medicina veterinária, voltado para todas as áreas, né? Tanto para as áreas de grandes animais, como de pequenos animais, de animais silvestres, também da área de saúde pública, da saúde ambiental também, ou seja, de todos os temas relevantes à medicina veterinária da atualidade. Espero que vocês gostem, curtam esse nosso primeiro episódio e para ele nós convidamos aqui o nosso professor titular, professor Fernando Gomes, que vamos tratar hoje aqui de um tema, né, de bastante interesse nosso hoje na atualidade para a comunidade, que é o tema da carne bovina, da produção bovina no Brasil, como é que está o nosso mercado, como é que está a produção. Vamos falar um pouquinho também sobre os aspectos produtivos, reprodutivos e sanitários, não é assim? Então, seja bem-vindo, professor Fernando Gomes. Fique à vontade, dê boas-vindas e vamos nós. Olá, Theones. Agradecer aqui o convite e dizer da responsabilidade de iniciarmos aqui esse bate-papo, né? E é um prazer, primeiro prazer ser professor da Unifip, prazer estar contribuindo com os conhecimentos para essa instituição e para a formação dessa equipe de alunos aí, tão bem aceita e tão bem preparada, que a gente já viu os primeiros que chegou aí ao mercado, o perfil que chegou ao aluno Unifip. Então, estamos aqui para contribuir com isso e agradecer o convite. Isso aí, então vamos lá. Eu disse que a gente vai trazer aqui sempre temas que são relacionados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, em que a medicina veterinária está introduzida, né, em nosso meio. E a primeira pergunta que eu faço, né, Fernando, e aí é aquela que todo mundo brinca, mas é verdade, a picanha, vem ou não vem, Fernando? Olha, a picanha, para quem vende, ela está ótima, né? Para quem compra, ela já está ficando um pouco salgado, né? Mas, Theones, isso já era esperado, né? Isso é um ciclo da pecuária. Eu sempre brinco e converso com meus clientes, converso com meus alunos. Nós aqui no Nordeste ainda temos pouca busca por conhecimento, né? Esse ciclo, pecuário já é muito bem entendido pelo produtor do Sul, Centro-Oeste. As grandes produtoras de carnes bovinas, todos esses produtores já sabem desse ciclo, sabem como é que funciona, né? E aí, através desse conhecimento, o nosso produtor aqui do Nordeste está começando a entender isso e chegando, né, e tirando proveitos disso aí. Uma coisa que a gente sempre fala e a gente sempre comenta quando nós montamos aqui o curso do Unifip era que a gente tinha que formar os profissionais aqui no Unifip e que proporcionasse a ele o conhecimento das tecnologias para que, se ele sendo filho de um pequeno produtor, ou teve um pedaço de terra, ou já é produtor, que ele adquirisse esse conhecimento aqui no Unifip e levasse de volta para o campo para ajudar na produção. E lá no final dessa nossa edição aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas levando em consideração a questão do mercado da carne, uma coisa que todo mundo fica sem entender. Porque, imagine só, veja só você, o Brasil hoje, ele é o maior detentor do rebanho comercial do mundo bovino, com mais de 230 milhões de cabeças comerciais do mundo, certo? Além disso, nós hoje, né, também somos o maior exportador de carne bovina do mundo. No ano de 2024, nós tivemos um aumento de 131% acima da meta do que se esperava para a exportação de carne bovina no Brasil. Esse é o primeiro aspecto. Além disso,
A gente ainda teve também questões de secas prolongadas, tivemos questões de queimadas nas grandes regiões em que há produção de gado. E eu gostaria de saber, esses aspectos, do ponto de vista produtivo, como é que ele influencia nesse preço final da carne? Teones, esse é um dado muito importante que você traz, né? E um número assim, fantástico, porque nós somos realmente o maior produtor, temos detentor do maior rebanho bovino do mundo. Só que assim, para a gente produzir carne, nós precisamos que nossas vacas, elas tenham um ciclo reprodutivo definido, né? Ou seja, que elas param. Então, eu tenho uma matriz, só que ela não me dá bezerro para produzir. Esse é um dos maiores gargalos, né? Nosso aspecto reprodutivo no Brasil, hoje ele é em média uma taxa de prenhez de 60% a 65%. Né? Entendi. Nós temos um dado muito importante, só 7 a 9% das nossas matrizes, elas fazem uso da ferramenta que é a inseminação artificial. Que é muito baixo, né, Fernando? É um número muito baixo. Muito ainda. baixo, né? Então, assim, é o que eu tenho mostrado para os alunos, o que a gente tem de mercado para crescer, o que a gente tem de oportunidade de trabalho nesse Brasil, nesse Nordeste, né? Porque precisamos fazer isso produzir. Nós temos o maior rebanho, e eu vou fugir um pouquinho do assunto e trazer esse tema também. Por exemplo, caprinos e ovinos. Nós temos o Nordeste como o maior produtor de caprinos e ovinos. E a gente tem a maior dificuldade de manter um frigorífico aberto, porque não temos animal para lá. Então é muito contraditório. Como é que eu tenho o maior rebanho, mas eu não tenho um animal para abater? Então, no bovino, do mesmo jeito. A gente tem o maior rebanho e a gente vive nesse ciclo. E como é que esse ciclo funciona? Aí eu queria perguntar a você e também deixar para o pessoal que está em casa aí escutando a gente, ouvindo a gente aí pelos sistemas, né? Eu queria que você explicasse como é que esse ciclo funciona, né? Tipo assim, quer dizer que mataram mais matrizes e ficou bezerro, ou mataram muito boi gordo e agora só tem bezerro. E lembrando que há 4 meses atrás a arroba do gado estava um absurdo, né? De barato, né? Que o produtor estava naquele sufoco. E isso é uma coisa que não dá para... Assim, tem coisa que quem é fora do mercado, você, que ainda estuda um pouquinho o mercado, entende. Mas quem está fora, muitas vezes aluno nosso, ou o pessoal que está assistindo aí em casa, o nosso podcast, ele não entende. Como é que pode? Se hoje a gente tem um quilo de picanha por quase R$100 e estão vendendo a arroba do gado lá em São Paulo a 230. Como é que isso é possível, assim? Onde é que fecha? Onde é que fecha essa equação, assim? Por que é? Como é que isso acontece? Explica aí de forma bem direta, assim, para o pessoal entender, assim. O ciclo da pecuária, como é que ele acontece? Se a oferta do boi está baixa, né? O produtor ele começa a mandar a fêmea para o abate. Entendi. Porque o preço do bezerro está baixo. Se a carne, quem regula o preço da carne é a oferta de bezerro. Então, se eu tenho uma oferta de bezerro, a carne está baixa. Quando eu tenho muita oferta de bezerro, eu começo a abater fêmea, porque não compensa produzir bezerro. Acaba-se o estoque de fêmea, fecha-se as fábricas. Então, falta bezerro. Então, começa a ter uma retenção de fêmea para aumentar a produção de bezerro. Aí, lembrando que esse bezerro de hoje aqui, ele só vai ser boi gordo no próximo ano, né? Eu sempre digo assim, que o boi gordo de hoje, ele começou a ser fabricado 3 anos atrás. Porque é 9 meses de prenhez e no mínimo 2 anos e meio. Você lembrou bem, né? Tem os 9 meses, então, 9 meses da prenhez. Realmente vai chegar com 3 anos. Então, assim, como a gente que trabalha com a ferramenta da IATF, com a reprodução, quando o preço do bezerro está em baixa, o produtor ele acaba saindo pela tangente. Não vou inseminar meu gado porque o preço do bezerro está baixo. Valendo a pena. Eu falei, meu amigo, se o bezerro que você vai vender, você precisa fazer ele hoje, para poder você pegar ele no próximo ciclo caro. Então eu não posso produzir bezerro quando ele está caro, porque aí eu vou pegar o ciclo de baixo. E aí toda a vida vai cair naquela mesma história. Enquanto uns estão chorando, os outros estão vendendo lenço, né? Porque mesmo estando ruim na pecuária, ainda tá bom. Porque se o cara tiver coragem e dinheiro para investir no bezerro, ele tá comprando o bezerro barato para daqui a 2 anos ele tá vendendo no ciclo de alta.
E tendo esse ciclo de alta, a tendência do preço da carne é baixar ou diminuir? Depende da oferta. Se eu tenho oferta de boi gordo, o preço da carne baixa. Quando eu jogo muita matriz no mercado, o produtor que está ligado nessa informação, ou o técnico que quer manter essa informação, só basta ele observar o frigorífico. O que é que está chegando muito no frigorífico? É macho ou fêmea? Entendi. Se for fêmea, logo o preço da carne vai subir. Vai subir. Né? Porque estão fechando as fábricas e vai faltar a matéria-prima. Que no caso, a matéria-prima, o bezerro para poder formar o boi gordo. Para formar o boi gordo. Né? Então, sim. E assim, o que eu fico mais imaginando é justamente isso. A gente está falando hoje no Brasil que está concentrado, né? Essa maior produção, esse maior rebanho norte aí, esse maior rebanho nosso, nessas regiões centro-oeste, norte, sudeste do nosso país. Só que o Nordeste, ele já está começando a ter uma característica, Fernando, porque estão produzindo muita soja, né, nas regiões aí do centro-oeste, soja, milho, e estão começando a deixar a pecuária de lado e empurrando de volta a pecuária que saiu do litoral para o sertão, do sertão para o centro do país. Isso. Aí está voltando agora, né? E a gente aqui no Nordeste tem que se preparar, porque eu não tenho dúvida nenhuma, não sei se você tem, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai voltar o ciclo de gado no Nordeste. E aí, o que é que a gente precisa fazer aqui no Nordeste para se preparar? O que é que você diz aí aos nossos ouvintes a respeito dessa volta tão esperada do gado novamente no Nordeste? Theonis, a gente não tem como falar desse tema sem citar uma das maiores referências na produção pecuária aqui do Nordeste, que é o saudoso Manelito. Exatamente. Um grande visionário, que há anos ele já dizia: a vocação do Nordeste, a vocação do sertão é pecuária. E, inclusive, esse dado que eu estou trazendo aqui a você, e essa história dessa visão da volta do Nordeste, eu escutei da varanda dele, né? Nessas parcerias da gente lá, a gente conversando, ele sempre comentava sobre isso, os meninos sempre comentam, Daniel, Joaquim também, sempre comenta sobre essa mesma história. A gente tem que estar preparado para a volta do gado aqui no sertão. No sertão, né? E assim, na minha vivência de campo, o que é que eu tenho observado, né? Qual é o maior gargalo aqui da nossa região? Se chama falta de planejamento. Isso é verdadeiro. Né? A falta de planejamento. Primeira coisa que o produtor tem que pensar, eu sempre brinco assim, o que é que eu tenho que fazer quando eu vou receber visita? Vou dar um almoço na minha casa. Eu vou matar a galinha mais gorda. Né? Mas para mim saber quantas galinhas eu vou matar, eu preciso saber quem vem almoçar. É verdade. Né? Será que se for dois Fernando, eu vou aumentar um pouquinho da galinha, né? Então, esse planejamento que falta. O primeiro é planejar o rebanho. E segundo, fazer o planejamento forrageiro. Aí eu vou fazer uma pergunta que entra toda a vida na minha cabeça. E aí, da mesma história que a gente sempre conversa por lá, a gente sempre diz, o Nordeste tem uma dificuldade que é assim, o cabra não tem um palmo de terra e compra 10 vacas. Aí fica botando as vacas nas estradas, correndo risco para se alimentar, né? E essa questão do planejamento, o que eu vejo, e você me disse se eu estou errado, o correto seria a gente primeiro fazer o comer para poder comprar, ou compra e faz o comer junto? São duas situações. Se a fazenda está vazia, eu primeiro faço o comer e compro os animais. Mas 90% dos casos é o contrário. Os animais já estão na fazenda. Já estão presentes lá. Né? Já estão lá. Então eu primeiro preciso planejar meu rebanho. Entendi. Quer dizer que o que você está trazendo não é o cara começar do zero. É o que a gente já tem aqui hoje, então ele já tem a quantidade de vacas lá, ele vai ter que fazer o... porque geralmente 5%, 10% dos casos você está pegando uma propriedade vazia para você preparar ela para receber os animais. Geralmente você já está pegando o trem andando. O cara já comprou os animais, ele está tendo prejuízo, ele não está tendo receita, e aí você precisa ir lá consertar o trem andando, né? Então, primeiro eu planejo o rebanho, porque também se o rebanho ele tiver desplanejado, não funciona. Por quê? Eu preciso ter alguns índices, que é muito importante. Eu defini qual é a minha atividade. É cria, recria ou engorda. Né? Vou produzir carne ou vou produzir leite?
Ou, no mínimo, assim, eu vou produzir o bezerro e vender o bezerro para outro recriar e outro confinar. E a gente sabe que aqui não, né, Fernando? Aqui a gente quer fazer tudo, né? Nosso produtor aqui, ele... É o MacGyver. É o MacGyver, né? É o MacGyver. Ele quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, né? Então, ele precisa ter foco no que ele vai fazer. E para ele ter foco, ele precisa ter um planejamento. Ninguém constrói uma casa hoje bem construída sem um bom projeto. Isso é verdadeiro. Né? Verdade. Então, a gente precisa planejar, precisa executar. E aí, a primeira coisa é planejar rebanho. Meu rebanho, qual é meu foco? É produzir bezerro? Então eu tenho que ter matriz. Qual é meus índices? Qual é a minha taxa de concepção nessa fazenda? Qual é a minha taxa de prenhez nessa fazenda? Aquela história que eu tenho 100 vacas e vou ter 100 bezerro, não existe. Eu digo muito, isso aí é igual a bola de cristal, né? O ideal é que se você tivesse 100 vacas, você produzir pelo menos 90 bezerros, né, Fernando? São propriedades fantásticas. Aqui chega no final de uma estação de parição, que de 100 vacas pariu 90. Não é verdade? Né? Eu tô no céu. Né? Que o que eu falei no início, é a média do Brasil, que é de 60% a 65%. Então, se você imaginar que a cada 100 vacas você está deixando de produzir 30 bezerros... É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, se você pegar isso a uma média, a conta ficar redonda de um bezerro desmamado a R$2.000, um bezerro de corte bom, então é R$60.000 de faturamento a menos na fazenda. E 60 mil é 60 mil, né? 60 mil é 60 mil. Isso em 100 vacas. Se você botar 200, 300, você vai multiplicando esse valor aí por 60 e vai vendo o que é que vai dar. E aí eu digo muito que é conta simples, né, Fernando? Que não precisa, eu digo direto, eu costumo falar disso. Tecnologia, o que é tecnologia? Muitas das vezes as pessoas imaginam que tecnologia é só se eu pegar um drone para botar para pulverizar a minha plantação, se eu utilizar todas as técnicas ultrassonográficas e isso, aquilo, outro, fazer inseminação, são tecnologias, mas o simples caderno e uma caneta faz uma grande diferença. É uma tecnologia que todo mundo tem acesso e faz uma diferença enorme. Então eu digo a meus alunos também, eu digo direto, rapaz, você tem lá uma caneta e um caderno, pronto, depois você faz o seguinte, você começa a anotar nessa caderneta aí, com essa caneta e esse caderno, e começa a anotar esses parâmetros aqui que eu vou te dar, e você vai ver a diferença que isso vai dar, não é verdade? Certeza. E aí, Fernando, eu vou, para a gente ir nessa mesma linha, né, da tecnologia e aqui para o Nordeste, o que é que você vê? Eu sei que passa, né? A gente sabe que tem que passar pelo melhoramento genético, tem que passar pela alimentação, pela sanidade. Então, dentro desses 3 aspectos, o que é que você, o que é que você diria ao nosso pequeno produtor para que ele pudesse melhorar, não só o pequeno, o médio e o grande também que a gente tem na região, né? Quais ferramentas, passando por esses 3 temas, quais ferramentas ele poderia estar utilizando para melhorar esses índices de produtividade dele? Teones, hoje a gente tem uma ferramenta que ela é fantástica, né? Eu digo que quem usa IATF é um caminho sem volta. Então, seja no corte ou no leite, o manejo reprodutivo ele tem que ser o carro-chefe da fazenda. Então você, desses 3, entre o alimentar, o sanitário, o reprodutivo, você elege em primeiro lugar o reprodutivo. Porque pelo reprodutivo eu consigo ver se a nutrição está funcionando, se a sanidade está boa. Entendi. O raio-x está na reprodução. Porque se eu chego lá, vou fazer ultrassom naquele rebanho para iniciar o manejo reprodutivo, e eu tenho muita vaca vazia, opa, tem alguma coisa errada. Aí você começa a fazer um checklist. Como é que está a comida dessa fazenda? Como é que está a mineralização dessa fazenda? Como é que está o calendário sanitário dessa fazenda? Como é que está o índice de fertilidade do reprodutor dessa fazenda ou dos reprodutores dessa fazenda? Então, é a porta de entrada para você começar a corrigir e organizar qualquer fazenda. Por quê? Porque vaca vazia, ela nem produz leite, nem produz bezerro para produzir carne. Isso é verdade, isso é verdade. E aí eu gosto muito da gente estar nesse aspecto, né, já que a gente falou agora um pouquinho do reprodutivo. E
no seu ponto de vista. Eu sei o seu, mas eu quero que você diga para ficar registrado aqui, viu? Eu quero que você diga. Então, me diga, do seu ponto de vista agora, do ponto de vista nutricional, quais ferramentas hoje você acredita? Não diga para me agradar, não, viu? Quais ferramentas você acredita que realmente possa contribuir de forma significativa para melhorar a alimentação desses animais e, consequentemente, melhorando a alimentação, melhora a reprodução e melhora a sanidade. Não é verdade? Então, eu gostaria que você falasse, eu sei que é sua especialidade, é alimentos mesmo, mas fale de coração, diga o que é que você fale mesmo, o que é que você acha, o que é de alternativa que a gente tem hoje para o Nordeste. Aqui no Nordeste seco, na região que a gente está vivendo. Teones, você falou bem, nós estamos numa região semiárida, né? Só que é uma semiárida das que mais chove no mundo. Né? Parafraseando Manelito Dantas. É verdade, porque se você pensar, o Cariri chove menos que aqui. Né? É verdade. E a gente tem que partir da teoria de produzir o mais com menos. Eu tenho pouca água, eu tenho pouco solo, nós não temos grandes faixas de solos agricultáveis. Nós não chegamos em nenhuma fazenda que encontramos assim, aqui tem uma área de 50 hectares que eu vou arar ela e vou produzir. Ela é cortada por um riacho, ela é cortada por um lajeiro. Eu tenho 10 num canto, 30 no outro, 20 no outro, é assim. Né? Então a gente tem que usar esses poucos recursos que temos e produzirmos grandes quantidades. E eu só vejo duas coisas nesse Nordeste que produz, como diz o Matuto, com força, né? Se chama palma e capiaçu. Qual a vantagem, assim, de você ver a questão da palma, do capiaçu, a característica desses dois? Aí a gente traz aí outros, como alguns tipos de capim perene, né? Que a gente chama assim, tipo corrente, o búfalo, todos esses outros que já se apresentam, muita gente já tem. O que é que você vê nesse conjunto aí de alimentos aí? Vamos lá. Nós vivemos duas épocas bem distintas do ano. Certo. Primeiro semestre com águas. Segundo semestre sem águas. Aquela história de inverno, verão, outono, primavera, pra gente, né? Não existe, né? E com todas essas variedades de capim que a gente tem disponível, chegou o segundo semestre, não tem capim. Seca tudo. Além de secar, ele some, né? A gente não consegue fazer grandes reservas para que a gente bote grandes quantidades de animais ali. E a gente precisa trabalhar sob pressão, né? Sempre, né? O sertanejo sempre porque pressão. a cada dia o custo está mais limitado. Então a gente precisa ter um volume de animais para que a gente consiga pagar a conta. E aí, quando você fala de custo, vai bater... Quem está escutando a gente aqui sabe disso. Que muitas das vezes você pode ter até o dinheiro para pagar, mas não tem a mão de obra. Né? Não tem a mão de obra. Ainda existe essa questão da mão de obra ainda, que não tem. Pois é. Então a gente precisa bater forte para questões de reservas estratégicas. Como é que você pensa essa reserva estratégica assim, Fernando? Primeiro a palma. Por quê? Porque eu, com pouca água e pouca terra eu produzo grandes quantidades. Certo. Então hoje aí a gente tem números extraordinários de 600 toneladas por hectare, 700 toneladas por hectare, né? Usando pouca água ou, muitas vezes, em muitas regiões, sem irrigar. Né? Aí bate aquela história da palma irrigada, né? Que a gente sempre vem falando. A gente montou um experimento lá na Carnaúba agora esses dias, né? Para fazer a questão dos vários tipos de tratamento da palma. A gente vai mostrar lá no dia D. Né? E o que a gente sempre vem falando, e quando a gente foi montar lá o experimento, a gente disse assim, olha, vamos trazer para mais pura realidade. O que for mais real. Qual é o mais real? É não ter água. Né? É não ter água. E aí eu deixo você concluir, é justamente isso aí. O que é que você vê sobre isso? Porque se eu for irrigar a palma, por que é que eu não irrigo a palma? Eu não irrigo o milho e estou irrigando a palma? Pronto. Você já viu com uma caixa de 5 mil litros de água por dia
eu conseguir irrigar 1 hectare de palma. Eu não consigo irrigar 1 hectare de milho com 5 mil litros de água por dia. Entendi. Então, qualquer poço hoje, né, qualquer poço artesiano, para ele ser viável, ele dá 300 litros de água por hora. Certo. Certo? Certo. Se você trabalhar 24 horas por dia, Dá 6 mil litros, 7 mil litros de água. pois é. Então, não é difícil você encontrar 5 mil litros de água para você irrigar 1 hectare de palma. E você produzir 300, 400 toneladas. Né? Eu digo, a gente estava falando e foi bom a gente ter tocado nesse assunto da palma irrigada, mas é porque você não acha que foge um pouquinho da nossa realidade, ou seja, tipo assim, do pequeno para mim dizer assim a ele, olha, você vai ter que irrigar a palma. Teones, assim, na minha vivência eu tenho vários projetos com caixa de 5 mil litros, eu tenho um produtor que ele tem uma caixa de 500 litros de água e ele irriga um canteiro de palma dele. Porque assim, a gente tem que ser bem sincero e honesto. Não, claro. Por exemplo, nós vivemos num dos menores estados do Brasil, mas que com a diversidade de clima muito grande. Isso né? é verdade. Porque você sobe a Serra de Santa Luzia, É um clima. você sobe a Serra de Teixeira, que é ali a região de Taperoá, também é outro clima. Só que quando você desce as duas serras aqui embaixo... É só ladeira. É só ladeira. Só que tem... e aí eu vou abrir um parênteses aqui e falar de um projeto que o INSA tem, né? Instituto Nacional do Semiárido, e ele tem um campo experimental lá do lado de Pombal, em São Domingos, que é uma palma sem irrigar. Né? Certo. Só que o produtor ele ainda precisa acreditar nisso. Pronto. Que aqui ele consegue produzir palma sem irrigar. Eu acho que o nosso caminho... Eu acho não, porque esse negócio de eu acho é complicado. Eu acredito que o caminho é que a gente sempre busque, né, a melhor alternativa. Eu digo direto, muitas das vezes você sabe que aqui o sertanejo, a gente sempre fala da palma, o cabeça não dá. Essa palma não dá certo aqui. Isso não produz. Isso é sem futuro. Aí, para iludir, aí o cara diz, não, só dá certo se for irrigado. Mas não sabe ele que precisa tratar o solo, que precisa fazer a técnica correta. E é isso que a gente sempre tenta trazer para ele. Agora, fugindo um pouquinho da palma, vamos para o capim-açu. Me fala aí um pouquinho aí do capim-açu. Aí. A mesma teoria da palma é que com pouco eu produzo muito. Ele é um capim de alta produção. E quando eu junto... Ele em média tem quanto de matéria seca? Como é que tá? Me fala um pouquinho da característica dele aí, Fernando. Teonas, por exemplo, em produção de matéria verde, a gente tem conseguido aqui de 350 a 400 toneladas por hectare ano, tranquilamente. É bom, muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Só que ele é igual a todo e qualquer capim. Se você quer usar... Isso é um atleta. Para você conseguir o máximo do atleta, você tem que dar as condições para o atleta competir. Entendi. Um bom treinamento, uma boa equipe, um bom transporte para ele, um bom alojamento. Entendi. A mesma coisa do capiaçu. Então, eu considero o casamento perfeito e sem confusão. Né? Porque o que falta nenhum, o outro complementa. Nós temos a palma com uma energia, um teor energético riquíssimo, mas com baixa fibra, só 10% de matéria seca. Né? Aí eu tenho o capiaçu, que ele tem um pouco menos de energia, mais ou menos de 7 a 9% de proteína, que não é ruim para um capim, para a produção que ele tem. Produção mais alta, né? Mas porque isso quando foram vender, ou começaram a vender o capiaçu, né? Porque a Embrapa fez, e os visionários começaram a replicar aquilo e vender. E ele dizia assim, capiaçu, ele tem mais proteína do que o milho. Né? A propaganda. Só que a conta não era assim. Não. É que por hectare... Ele produz mais proteína. Por quê? Porque enquanto num hectare de milho eu produzo 30, 40 toneladas de matéria verde, eu produzo 10 vezes mais de capiaçu. É a história da equivalência. Quanto eu vou produzir? Pronto. Quanto é que eu tenho em 1 hectare de palma? A proporção que a gente está fazendo é 100 mil raquetes de palma para produzir 400 toneladas com 10%, que vai dar quantos? 40 toneladas.
É esse cálculo que deve ser feito. Da mesma forma, em comparação com o capim-açúcar, com o milho, com o suco, com a soja, o que for. Então, assim, eu acredito que não existe o capim ideal. Existe o capim que eu consigo. E aí, palma e capiaçu são reservas estratégicas. Porque a palma é um silo em pé, a gente não precisa armazenar. E o capiaçu, eu consigo, durante o período chuvoso, os primeiros 6 meses, dar 2 cortes nele e ensilar. Se eu tratar bem o solo, se eu adubar, se eu colocar esterco. Se você der todas as condições para ele, você consegue dar os 2 cortes. Eu consigo dar os 2 cortes. E se eu tiver mais um pouco de água, eu consigo dar mais 2 cortes no período irrigado. E eu digo assim que ele é muito econômico em água. Por que ele é muito econômico em água? Porque com meio hectare dele, eu consigo produzir a mesma quantidade que eu produzo em 1 hectare do nosso capim-elefante convencional, o Cameron, o roxo. Entendeu? Entendi. Então, assim, ele acaba sendo mais econômico. Porque a água que eu gasto para irrigar 1 hectare, se eu vou só jogar ela em meia, mesmo que diga assim, não, nessa meia hectare leva 60%. Mesmo assim... Ainda tem uma economia de 40% mesmo de assim, água, é 40% né? Também. E aí, puxando um pouquinho o quanto a informação é importante, Theonis, e já que a gente está falando de corte, né? Tem uma fazenda hoje no Brasil que, para mim, é o trabalho mais fantástico que já existiu em melhoramento genético para rebanho de corte. E a gente aqui do Nordeste precisava começar a fazer esse mesmo. Onde é que fica essa fazenda? Fica próximo a Uberaba. Né? Lá no Triângulo Mineiro. Lá no Triângulo Mineiro. Eu não vou citar o nome, não. Não, porque, claro. Nós não estamos fazendo propaganda de ninguém aqui. Mas eles fazem um trabalho lá fantástico do seguinte: todos os animais, todos os bezerros que nascem naquela fazenda, eles passam num programa chamado de Grow Safe. Os bezerros eles recebem um chip, certo, e eles são colocados num sistema de confinamento. Fechado. E esse coxo ele é balança individual. São boxes individuais. Né? Então, assim, todo animal ele tem acesso ali. Então, o trator passou abastecendo o vagão de manhã, caiu 40 quilos lá naquele bezerro. Na hora que ele passa a cabeça no leitor, ele lê e pesa o que ele comeu. E no final do mês eles fazem a conta. E tem animais reprodutores que hoje estão nas centrais aí de inseminação, que eles garantem que aquele animal, os filhos daquele animal, ele come 35% a 38% menos e ganha o mesmo peso. É fantástico. Isso é fantástico para a nossa região. É fantástico. Entendeu? Então a gente precisa se apoderar dessas informações e botar em prática. Aí nesse caso aqui na nossa realidade, como você veria um sistema desses? Assim, teria que ser essa mesma tecnologia, utilizar esse mesmo investimento, né? Porque a gente sabe que o investimento desse é alto. Ou já tem alguém que faz alguma coisa parecida e que está tendo algum resultado semelhante? Não, eu não vi outro sistema ainda semelhante a esse. Entendi. Mas eu acho que, assim, ou se o cara lá tem dinheiro para investir, a gente tem que pegar o resultado dele pronto. É usar a genética que ele tem e colocar em cima dos nossos animais. Para poder a gente replicar isso aqui na nossa região. Isso aí eu entendi. Quer dizer que ele usa o sistema para comprovar que os filhos dele estão dando esse ganho de 38%. Isso, de 35% a 38%. Né? Então, teve um animal lá que foi o recorde dele. Né? E assim, fantástico. A gente usou bastante num programa que a gente tinha no Rio Grande do Norte. E era notório a gente ver isso na prática. Então, assim, os animais eles tinham um desenvolvimento melhor, eles tinham um ganho de peso mais rápido e automaticamente eles consumiam menos. Então, já imaginou no final do ano eu ter economizado 35% da minha comida? É muita coisa. É muita coisa. Né? Imaginar que em determinadas épocas do ano você tenha 50% a menos de comida disponível, né? Então isso já faz uma diferença enorme. Então, Fernando, para a gente finalizar a nossa primeira prosa, né, da Medvet aqui do Unifip, eu gostaria de deixar a câmera, o microfone aberto aí, para você dar um recado para os nossos alunos, para os nossos produtores, como é que você está vendo aqui
esse cenário hoje aqui no Nordeste e o quanto também o Unifip, né, pode proporcionar nesse cenário. A gente está aberto aqui, você é da casa, mas a gente está aberto aqui justamente para receber essas opiniões, né, e a gente está colocando também em prática. Fique à vontade aí para a gente finalizar esse nosso primeiro encontro. Teones, desde já agradecer o convite, né? Dizer que é uma honra fazer parte desse time Unifip. E assim, que me deixa muito tranquilo, muito à vontade, porque aqui eu tenho espaço para trazer, eu acho que isso é uma marca da Unifip, né? O time de professores aqui são professores que vivenciam a prática no dia a dia, né? Você vê pelas aulas práticas, tudo que a gente vê aqui. E a gente busca dentro da nossa área, né, sempre trazer essas inovações, sempre mostrar esse outro lado, que eu acho que isso é único do Unifip. É o diferencial. Né? É o diferencial. É o nosso diferencial. A gente conseguir trazer, mostrar essa realidade e dizer assim, ó, o futuro está aqui e vocês são privilegiados porque vocês têm acesso a essa informação mais rápido do que os outros. Então, esse é o caminho. E o recado que eu deixo a todos os produtores do Nordeste, nós temos que abraçar cavalo selado, já dizia, não passa duas vezes na sua porta, então certo. O cavalo selado está passando, vamos aproveitar, vamos planejar, vamos trazer nossas tecnologias, vamos aplicar no campo, vamos acreditar, nós somos o maior celeiro, nós temos um sol que é nosso maior aliado. Que muitas das vezes as pessoas acham que é a nossa cruz e não é a nossa cruz. Não é a nossa cruz, né, Fernando? Teones, nós temos a infraestrutura mais barata do Nordeste. É verdade. Né? Aqui hoje você cria embaixo de uma oiticica, embaixo de um juazeiro, e você dá conforto térmico aos animais. Já mostramos, através de monografias de alunos aqui da Unifip, que nosso maior problema não é calor. Nosso maior problema é comida. Comida. Né? Em fazendas que têm estrutura, têm planejamento forrageiro, os animais emprenharam mais no segundo semestre do que no primeiro. É interessante demais, né? É para não acreditar, né? É não acreditar. E a gente provou isso através de uma monografia de um aluno da turma pioneira. Estamos replicando de novo esse experimento, né? Muito bom. Para poder aumentar o N de animais e endossar mais isso aqui e mostrar que o nosso maior problema é falta de planejamento, falta de gestão. E se a gente executar e usar o que a gente tem de melhor a nosso favor e usar a teoria do mais com menos, nós somos a maior potência de produção aqui do Nordeste. Eu acredito. Então, vamos aqui chegar ao fim aqui do nosso primeiro episódio, do nosso primeiro podcast aqui do Prosa Medvet Unifip. Quero agradecer ao professor Fernando, né, pela participação desse nosso primeiro episódio e já deixar vocês aí que estão escutando o nosso episódio, dizer que vai ser lançado agora na segunda-feira um projeto de extensão com o professor Fernando, justamente na área de produção e manejo genético, né, Fernando? Que vão atender a pequenos produtores e a produtores aqui da região e da região do Pombal. Vai ser um projeto que vai contemplar aí 4 alunos, passar o semestre inteiro aí com o Fernando, para aprender essas tecnologias, desenvolver mais essa tecnologia e fazer essa difusão. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Fernando. E a você que está aí nos escutando do podcast Prosa do Medvet. Até o próximo episódio. Muito obrigado a todos vocês. Abraço.